Bitcoin e as criptomoedas estão caindo forte essa semana. Entenda nesse vídeo como isso é bom para você. O bordão, a frase mais falada do brasileiro este ano, pode literalmente ser usada no mercado cripto no dia de hoje. Isso porque estamos vendo dados positivos da inflação norte-americana, estamos vendo o Fed começando a mexer os seus pauelzinhos para a redução do corte de juros, mas mesmo assim estamos numa movimentação de queda no dia de hoje. Inclusive ontem à noite aí tivemos uma pequena queda, né? Algo tranquilo, algo pequeno dentro do mercado cripto, que foi essa quedinha aí que vocês estão vendo em CRV, né? Coisa pouca, né? Inclusive o investidor de CRV hoje, né? O holder de CRV hoje tá como? Tá assim, né? Ai, meu Deus. Oh, não. Nem ele acredita no que ele tá vendo, né? O que aconteceu com o CRV? Bom, pessoal, o CRV aconteceu uma coisinha, assim, que já aconteceu no passado, já tava meio que, né, pré-encaminhado, que foi o desenvolvedor, o criador, o dono de CRV, né, a pessoa que mais tem tokens, a baleiuda, fez um pequeno empréstimo, coisa pouca, 550 milhões. Ele pegou emprestado, colocando o CRV como colateral. E o que aconteceu, pessoal? Adivinhem? Brasileiro, né? Olha aqui, olha a carinha. Ai, que guri bonito, né? Este carinha aqui, ele não pagou o seu empréstimo, vejam só, né? Ele pegou 550 milhões em USDT, né? Ou em outras stablecoins também, e colocou o seu CRV, aquele CRV esse mesmo, que ele mesmo criou, olha só que legal, colocou como colateral. E acontece que esse senhorzinho aqui, este gatão, não pagou o seu empréstimo, tivemos desvalorização do mercado e, consequentemente, ele foi liquidado, né? Ele colocou aí 750 milhões como colateral para pegar 550. Como ele foi liquidado, pessoal, o que acontece com esses empréstimos DeFi? Eles são vendidos a mercado. A plataforma em si, pessoal, não vai perder isso. Então ela vende, né, a CRV aí praticamente a mercado. Por isso que a gente viu esse desastre acontecendo aqui em CRV, tá? Mas não se preocupem, isso aqui, entenda como isso pode ser bom para você, né? Vamos falar a verdade. Por quê? Porque apesar desta queda muito forte, pessoal, a gente não teve aí nenhum problema mais fundamentalista falando na questão de CRV, né? A gente teve realmente uma liquidação de um player aí que, né, bizarro, mas acontece que ele simplesmente não pagou o seu colateral, não pagou o seu empréstimo e foi liquidado, tivemos o despejo de CRV. Mas em questão fundamental, pessoal, a parte mais fundamentalista, não perdeu, né? CRV não chegou a perder nenhuma questão mais fundamentalista, não teve nenhum hackeamento, então realmente foi uma liquidação, foi uma venda a mercado muito agressiva, né? A gente teve uma oferta aí gigantesca de CRV, por isso que a gente teve esse desabamento do preço. Então, para quem gosta do projeto, para quem curte DeFi, né, e pretende levar este projeto, levar CRV, né, que para quem não entende muito de criptomoedas ainda tem um TVL bem alto na sua plataforma, tá? É uma plataforma bem interessante, mas teve essa questão, esse probleminha aí criado por essa lindeza aqui, tá? Então, literalmente, tá? A gente teve esse problema, mas não foi um problema tão grave assim, né? Aconteceu esse despejo. Então, para quem gosta do projeto, nós estamos com o CRV aqui, ó, na promo, tá? Tá em liquidação, Black Friday de CRV, mas é para hold, é para longo prazo, tá? No curto prazo, a gente ainda pode ter resquícios, a gente ainda pode ter movimentações laterais, até mesmo um pouco mais de queda, mas olhando a parte mais fundamentalista do negócio, está intacto, tá? Então pode ser uma excelente oportunidade aí para quem quer acumular CRV para o seu ciclo de hold, tá? Está literalmente na promoção, tanto é que só se voltar ao preço negociado aqui no dia 7 de junho, pessoal, do momento atual até lá, a gente já tá falando de 60% de ganho, tá? Então não é algo bizarro, estratosférico, não, é só voltar aquela negociação. Obviamente que tem alguns outros pontos, tá? Mas para longo prazo tá interessante. Para curto prazo, para aquele cara que gosta do futuros, que gosta de fazer um tradezinho, um swingzinho, não tá tão interessante assim, tá? Você até pode utilizar aqui este fundo formado do pânico, né? Esse flush final do mercado, clímax de volume, de negociação, enfim. Você até pode utilizar essa base de preço, colocando seu stop aqui abaixo, mas você já tem um stop bem longo, tá? A gente tá falando aí de 30%, que no mercado futuro não é tão bacana assim, né? Não é um risco-retorno tão saudável. A gente pode acabar tendo uma operação presa aqui por muito tempo, tá? Então, vale mais a pena realmente comprar pro spot do que literalmente tentar fazer trade, né? E no curtíssimo prazo aqui, para quem é mais malucão, quer operar, por exemplo, nos 5 minutos, aí você pode acabar caindo em vários ruídos do mercado, então também é uma moeda que acabou tendo muita volatilidade, pode ter mais volatilidade essa semana, então para trade não é tão interessante, mas para longo prazo, para os holders aí, olho em CRV que pode estar dando, né, uma excelente oportunidade de entrada neste momento, tá certo?
Bom, passando aqui para o nosso querido Bitica, que também está caindo no dia de hoje, mas também, ó, entenda como isso é bom para você. Nós não perdemos um suporte importante, tá? A gente ainda está se mantendo aqui acima dos 66 mil dólares, que é o primeiro ponto de suporte. Se vocês notarem no gráfico, tá? Se a gente puxar o gráfico aqui num zoom, pessoal, até acho que eu já fiz aqui neste gráfico, ó. Percebam que nós estamos aqui, primeiramente, numa região bem lateralizada do preço. Ela lateralizou muito tempo aqui, está lateralizando aqui, estamos em uma base de suporte. Então, por hora, mesmo apesar dessa queda que a gente teve, né, com os dados americanos ainda assim vindo positivos para o mercado, né, mostrando que a inflação americana está um pouco mais controlada, a gente não teve esse entusiasmo todo aí refletido no preço do mercado. Mas por enquanto não está tão grave assim, né? A gente ainda está se mantendo no suporte. Inclusive, pessoal, aqui é o melhor risco-retorno possível desta movimentação lateral, tá? Então, o que a gente quer como trader, tá? Agora eu tô falando como trader. A gente quer sempre comprar o mais próximo possível de uma base de preço, porque eu tenho uma ancoragem, um ponto de stop interessante. Obviamente que você não vai deixar esse seu stop aqui coladinho aqui no candle, tá? Porque para ser violinado é 1, 2 e tchau, né? Mas você tem um excelente risco-retorno. A gente pode trabalhar, por exemplo, só nessa lateralização, a gente está falando que eu posso montar uma posição aqui, tá? Eu posso, por exemplo, colocar no rompimento da máxima, posso colocar meu stop aqui uns 3, 4% para baixo, tá? Que não seria uma violinada aí de ruído de mercado. Para fazer um 4% de queda no BTC, a gente tem que ter alguma notícia, algum catalisador um pouco mais forte. E se voltar lá para cima, né, no topo dessa resistência, a gente está falando aí de 2 para 1. Então eu já tenho um risco-retorno mais interessante. Vejam também essas movimentações de queda como oportunidades, tá? Principalmente para quem quer especular aí oportunidades no mercado de futuro, swing trade e tudo mais, tá? Então a gente está próximo de uma base de suporte, aqui a gente já tende a ter entrada, pressão compradora. Então não se desesperem ainda, né? Se casualmente a gente perder esta região, então obviamente posições serão estopadas aqui nesse movimento e a maior probabilidade é que eventualmente a gente venha testar esta outra base. Então vejam, a gente lateralizou aqui em cima, fizemos um canal lateral, estamos lateralizando. Caso a gente perca, então a gente vai lateralizar provavelmente nesta região aqui, neste canal secundário, tá? Tem teoria de canais que se duplicam, tá? Não vou entrar aqui no mérito do pre-section, tá? Mas é tudo teórico isso aqui que eu tô falando, né? O Ghost inventando vozes da minha cabeça, né? Isso aqui tá em livrinho, certo? Então a gente, perdendo esse suporte em 66, o suporte mais forte realmente é o dos 60 dólares. Então caso chegue aqui em 60 mil dólares, também seria outra base de suporte e ainda assim a gente estaria lateral aqui analisando o Bitcoin. Eu só começo a ficar mais bearish, né? Mais ursão, caso a gente realmente venha perder aqui os 56 mil, né? A gente deu uma agulhada, formou o COI, então perdendo aqui os 56 mil, aí sim eu já começo a acreditar em correções mais profundas, aí eu já começo talvez a preparar o meu emocional fragilizado para ver Bitcoin abaixo até mesmo dos 50 mil dólares, tá? Mas aí é assunto para outra coisa, é mãe de Ná falando, então a gente vai operando o que o gráfico está nos mostrando primeiramente, tá? Então primeiramente estamos aqui numa região de suporte, oportunidades de trade estão surgindo, né? Inclusive altcoins, né? Mesma situação, perceba, a gente está trabalhando em região, né? Tentando formar aqui, por exemplo, um fundo duplo em Ethereum. Então, vejam que apesar dos pesares, apesar de estar feio, né, pessoal? A gente tem que estar perto do suporte. Onde que você quer comprar? Onde que você quer abrir um trade long, por exemplo? Num suporte, você não quer abrir trade long aqui na resistência. Só que quando tá caindo, ninguém quer comprar. Essa historinha eu já vi lá atrás, quando o Bitcoin estava 15, 16 mil, derivando, fazendo essa coisa linda, maravilhosa, até vou colocar aqui no gráfico semanal, que o nosso emocional diz aqui, né? A gente acaba muitas vezes deixando o racional de lado, mas percebam, né? Quando a gente fez o fundo aqui do BTC, estávamos derivando aqui nessa movimentação, várias semanas, vários meses chato, nada andava, né? Parecia que o mercado ia derreter cada vez mais, mas nós estávamos cada vez mais próximos de um suporte, de um fundo, de um fundo, de um fundo. A gente quer comprar fundo e não comprar topo, né? É aqui que a gente tem as melhores assimetrias, né? Principalmente para quem gosta de operar comprado, certo? Então, estamos fazendo movimentações de fundo, né? Principalmente aqui, altcoins, né? Claramente aqui, ó, tentando, defendendo aqui um fundo duplo, né? Ethereum, por exemplo, ó. Fundinho duplo, dando gatilho de entrada, apesar do volume um pouquinho mais chato aqui. Mas são essas as melhores oportunidades, porque eu tenho um risco-retorno favorável. Então eu tenho um stop relativamente curto para um potencial, um ganho muito maior. Óbvio que aqui você precisa ter um pouquinho mais de experiência, não vai deixar o seu stop grudadinho aqui, tá? Deixa uma margenzinha. Mas ainda assim, se você acerta, você ganha muito com o risco relativamente pequeno. Então é esses os pensamentos aí que um bom trader, né, um trader consistente, ele tem. Risco sempre vai ter, mas a gente sempre tem que saber dosar isso. Então fiquem de olho, tá? Apesar do mercado estar caindo, tá, pessoal?
Eu estou enxergando isso como uma possibilidade de alta, né? Uma armadilha para dar aquela limpeza realmente dos comprados, tirar a esperança do pessoal, né? O pessoal que já está boletando Evoque aí, já dá uma tirada de esperança. E depois a gente pode pegar a impulsão de alta e estamos em um bom ponto, tá? Não percam essa oportunidade. Óbvio que tudo envolve risco, a gente pode literalmente agulhar aqui para baixo, perder suporte, vir mais queda, mas é aquilo, você está num risco-retorno favorável. Então, matematicamente falando, estatisticamente falando, essa é uma operação que vale a pena, tá certo? Então, se você gostou dessa análise, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, clique no sininho de notificação para você ser avisado e não deixe de perder as oportunidades, né? O medo tem que ser sempre controlado, não deixe as suas emoções falarem. Haja com a razão, com gerenciamento de risco, que no final tudo vai dar certo. Muito obrigado e tchau!